Então, dando continuidade à nossa última aula. Então, filhão, do assunto tratado até o momento dessa aula, ou de outro assunto, alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Tranquilo. Então, vamos lá. Eu quero, como eu disse, honrar agora esse grande homem de Deus, que é o pastor Ernesto Tonini. Ele escreveu esse livro no ano de 2004. Esse livro é dividido em cinco capítulos, né? Primeiro ele fala sobre o caminho para o avivamento, dando aquela ideia linda, né? Da, da realidade que permeia cada período do povo de Deus quando ele realmente precisa de um avivamento, dando aquela definição de que todo momento é um momento de crise, seja uma crise espiritual, seja uma crise, eu diria, até moral, no meio do povo de Deus, ou seja, doutrinária. Depois vem o período de arrependimento, de quebrantamento, e por último vem o período de bênção. Então, o pastor Enéas, no primeiro capítulo, ele vai trabalhar muito sobre isso. Ele vai mostrar que o profeta Joel, ele acaba sendo um livro profético que é uma síntese, não só durante os dias dele, mas é uma síntese também durante muitos momentos. No capítulo 2 ele vai para um avivamento no Antigo Testamento e no capítulo 3 um avivamento no Novo Testamento. E aí ele fala um pouco, também trabalhando essa mesma ideia da crise, do quebrantamento e da bênção, com vários episódios. E aí ele vai citando tanto os períodos de crônicas, de reis, período do rei Ezequias, período de outros reis. Então, assim ele trabalha no capítulo 2 e no capítulo 3. E no Novo Testamento, ele vai trabalhar dando uma ideia parecida. Eu mencionei na aula anterior que o Novo Testamento ele está em plena ebulição, em pleno avivamento. Agora, é claro que quando eu me refiro a isso, eu estou me referindo à igreja de Jerusalém e à igreja de Antioquia. Mas mesmo com esses momentos de grandeza dessas duas igrejas, e mesmo da diáspora, que é o momento onde a igreja de Jerusalém ela é dispersa e só ficam os apóstolos, os cristãos, por causa das perseguições romanas e perseguições também por parte do Sinédrio, os cristãos são espalhados mundo afora, chegando a Roma e outras cidades, em Antioquia da Síria. Os apóstolos se mantêm ali como aquelas colunas diante do povo de Deus, porque a missão dos apóstolos, em especial, era pregar para os judeus, depois pregar para os gentios. Então, o que acontece é que algumas outras cidades que ocorreram o avivamento, como por exemplo em Éfeso, pouco tempo depois, ou poucas décadas depois, veio a ruir. A gente já vê um esfriamento muito grande na igreja de Corinto. Eles receberam a fé com alegria, tiveram aquela explosão com relação à conversão, às experiências, o dom, e logo depois se tornaram tribais. E por causa da sua virtude se perderam. Então, essas igrejas, principalmente se tratando de igrejas de uma origem, eu diria, mais gentia, elas passavam por esse período de esfriamento com mais facilidade. Talvez porque a história deles não era uma história tão forte com o cristianismo como eram os judeus. Por que eu me refiro a uma história muito forte? Porque o judeu, seja ele praticante ou não, ele está ligado muito à história do seu povo. Pode ver, até hoje o judeu, não sei se você sabe, mas os judeus atualmente eles não são praticantes do judaísmo. Ah, eles são mistos. Um grupo muito grande de ateus, grupo de católicos, alguns chamados judeus messiânicos, que prefiguram a ala evangélica,
E existem muitos judeus que são judeus de nome, nominais, mas são espíritas. Então o espiritismo aflora muito no judaísmo, ou melhor, na nação judaica. Mas eles estão ligados ao quê? À história. Só que, diferente do nosso contexto atual e do passado, nos dias bíblicos, eles estavam ligados muito ao quê? À história religiosa do Velho Testamento, que era a tradição tanto da tradição rabínica, tanto pelo Pesher quanto pelo Talmud, aquilo que Jesus vai denunciar falando sobre a tradição religiosa dos fariseus, dos saduceus e dos escribas. Então, nos dias bíblicos, o judeu ele estava muito ligado à sua história e às suas tradições. Quando ele se convertia, mesmo que ele se enveredasse por um caminho meio herético, voltando à prática das leis, e onde entra os judaizantes, eles não se esqueciam dessa história do seu povo. Já não acontecia isso com o povo, por exemplo, de Éfeso e de Corinto. Por quê? Lá em Éfeso, o povo dessa cidade era adoradora de Diana. Então, no momento em que eles se esfriavam do caminho cristão, qual era a tendência? Eles enveredarem-se para qualquer outra religião, ou terem um cristianismo, eu diria, ecumênico, flertando com Diana. Então, é compreensível que um gentio sofresse um pouco mais, porque ele não tem essa história. Tanto é que Paulo, quando ele vai para Éfeso, ele prega na sinagoga, é um grupo de judeus que se converte, mas o grupo maior é de gentios. E em Corinto a mesma coisa. Pior ainda era a situação corintiana, porque entre os coríntios havia uma miscelânea de culturas. Como citam alguns escritores romanos, que o pior do mundo estava na cidade de Corinto. O pior de todas as culturas. O pior do mundo grego, o pior do mundo romano, o pior do mundo judeu e das outras nações. Então eles viviam todas as orgias e práticas numa miscelânea violenta e no ecumenismo violento. Quando se convertem, eles se convertem, mas eles não perdem essa mistura. Por isso que ao se converterem e ao receberem os dons, eles acabam sendo meio tribais, porque fazia parte da cultura deles, uma cultura de conflitos, uma cultura de diversidades. Assim como era comum a diversidade nas religiões dele, eles começaram a ter essa diversidade dentro do contexto cristão. Só que isso não casa com as páginas do Novo Testamento. E por isso que a igreja, por exemplo, de Corinto, em pouco tempo teve várias crises. Paulo precisou de escrever 3 ou 4 cartas para Coríntios. As duas que temos é a 1 Coríntios e a 2 Coríntios. Mas, na realidade, Paulo escreveu 1 ou 2 anterior e ainda essas 2, ou seja, deu muito trabalho para Paulo. E ainda, e muitas vezes ele dizia, quando chegar aí, a gente conversa mais, porque olha só o trabalho. Então, tirando o povo judeu que habitava em Jerusalém e tirando a igreja de Antioquia da Síria, que também tinha uma característica diferenciada, as outras igrejas elas passaram momentos, eu diria, hora de avivamento, hora de uma certa frieza. E por isso que as 7 cartas do Apocalipse vão mencionar que daquelas 7 cartas, 2 igrejas apenas não recebem repreensão, 5 delas recebem. Por quê? Porque elas estavam precisando voltar às práticas, né? E aqui então, o nosso querido pastor Enés, no capítulo 4, ele vai falar um pouco do que a gente tratou nas aulas passadas. Por exemplo, a história dos moravianos, né? E é lindo a maneira que ele descreve, por exemplo, que tanto John Wesley quanto o próprio William Carey, que é o considerado o pai das missões modernas, foram influenciados por esses irmãos da Morávia, né, da colônia de Herrnhut, que possivelmente
eles eram holandeses, né? Ou melhor, alemães, e que contribuíram tanto para a evangelização do mundo. E nesse capítulo, no capítulo de número 5, o pastor Enéas, quando ele fala 4, um avivamento que abalou o mundo, ele dá honra a esses grandes homens de Deus, a esses servos do Senhor, que foram tão fundamentais para sacudir o mundo. E uma coisa que ele coloca aqui nesse capítulo que eu queria fazer destaque, ele mostra o quanto esses grandes homens de Deus não abandonavam a oração. Eles eram homens de oração pelos moravianos, porque os moravianos, como eu já mencionei, começaram súplicas de oração e se mantiveram orando durante 100 anos. É muito tempo. Estamos há 8 anos preparando obreiros aqui no seminário. Eu estou na Igreja Batista Missionária há 25 anos. 23 anos como pastor oficial e 25 ao todo, porque antes de se tornar pastor, eu era o dirigente. Eu, vamos dizer assim, 1/4 da minha vida cuidando. Quando a gente pensa 100 anos de oração, é uma grandeza muito, muito estimada, né? Então, numa hora como essa que a gente fala e a gente entende como esses homens, em especial os moravianos, foram uma bênção para o mundo. E aí ele começa falando, por exemplo, de Wesley, do trabalho de Wesley, de tudo que a gente falou na semana passada, né? E ele dá um destaque, o pastor Enéas, ao clamor que a igreja faz, ao clamor que o povo faz, ao clamor que os moravianos fizeram, ao clamor que o povo de Israel fez quando estava cativo no Egito, em especial que esse livro trabalha, assim como muitos outros do pastor Enéas, é mostrando que precisamos orar e orar muito. Já um liberal não tem bom apreço pela oração, porque afinal de contas basta você intelectualizar. A oração acaba sendo mais uma, eu diria, uma meditação. No nosso caso, dentro dos reformados, dentro dos avivados, a oração ela acaba sendo um instrumento necessário. Eu sempre acompanho o culto das irmãs, que é realizado toda terça-feira pelo Ministério das Irmãs da nossa igreja. Essa semana uma irmã pregou, a irmã Alessandra Facinelli. A mensagem dela foi de 5 a 7 minutos, bem curtinha. E ela trabalhou sobre a oração. E que mensagem maravilhosa. Ela dizia, em primeiro lugar, que a oração vence o pecado. Como foi maravilhoso poder ouvir isso dela. Porque todo cristão que ora, ele não é um cristão carnal. Porque o pecado e a carne, no momento em que o servo se inclina a uma vida de devoção, não há espaço para a carne. Mesmo que ele caia, o retorno dele é forte. O retorno dele é significativo. Não estou dizendo que um cristão que ora não peque, mas quando ele peca, é muito mais fácil ele voltar e se retratar do que um cristão que não ora. E o primeiro ponto que ela dizia, foram vários pontos, foi isso, que a oração vence o pecado. Então o pastor Enéas, nesse livro, ele vai trabalhar muito isso, que a oração, ela é esse vento que ora sopra das nossas bocas aos céus, mas que vem como respostas de Deus a nós, aonde lança fora todas as cinzas que tenta apagar a brasa. A oração não gera o avivamento, mas a oração prepara o nosso coração para o avivamento. Então, quando a gente começa a mergulhar na história desses homens de Deus,
a oração, a súplica, ações de graça, intercessões, orações em espírito, unidos a uma vida de jejum, uma vida de cruz, fazia com que eles, e juntamente com o seu colegiado, vivessem essa prática e, naturalmente, o Senhor, por meio do seu Espírito, realizava essas obras maravilhosas. E assim, pastor Enéas conclui, mostrando a grandeza desses homens e falando principalmente da pessoa de John Wesley, que cita aquela frase clássica, minha paróquia é o mundo, ou seja, minha igreja é o mundo. A missionária Durvalina, ela tem uma frase linda que ela cita que o meu campo missionário é o coração de um não crente. Eu amo essa frase. Missionária Durvalina Bezerra, uma grande mulher que ministrou durante muitos anos no Seminário Betel. A última informação que eu tenho é que ela está servindo a Deus lá no Nordeste atualmente. E o último capítulo, ele trata um avivamento no Brasil. E eu quis hoje dar a honra para ele, porque, como eu falei na minha outra aula, como esse homem marcou a minha vida. Eu me lembro de um dia que eu procurei ele no seminário. E eu procurei e não achei. Depois vieram outras pessoas e falaram, onde está o pastor Enéas? E eu falei, eu não sei, eu estava procurando ele, eu não encontro. E aí começamos uma busca por ele no seminário. Ele já estava com seus 100 anos. E onde eu perguntava, falava, olha, ele estava por aqui, por ali, por acolá. E de repente, quando eu achei ele na biblioteca do seminário. A biblioteca do seminário tinha, como na maioria das bibliotecas, várias prateleiras. E no final de uma das prateleiras ligada à parede, tinha um espaço vago com uma cadeirinha. E eu vi umas perninhas. E aí eu olhei, falei, quem deve ser o pastor Enéas? Quando eu fui até ele, ele estava lá quietinho, lendo a Bíblia. E era costume dele ler a Bíblia, e ao ler a Bíblia, ele ia grifando de vermelho. E o pastor Enéas, o senhor me dá licença? Ele, pois não, Raimundo. Ele falava Raimundo. Estamos te procurando, está tudo bem com o pastor? Ele falou, tá, tudo bem. Estava fazendo a minha devocional. E aquilo veio com tanta alegria e com tanta doçura no meu coração, porque ver o nosso pastor aos 100 anos, nutrindo o seu coração com aquele gesto simples que todo cristão tem que fazer todos os dias. Era um dia de aula. Durante esses últimos anos, ele não ia ao seminário mais para lecionar, mas ele ia ao seminário apenas para apoiar e fortalecer. Ele ia, ficava na sala dos professores, na hora do culto, subia as escadas bem vagarosamente e antes de sair e subir as escadas, ele passava pelo corredor dizendo: quem é crente, me acompanha. E subia ao santuário, onde obrigatoriamente tínhamos que fazer um culto. Todos os sábados, no seminário, se faz um culto. Antigamente era de 15 minutos, depois se aumentou por volta de meia hora, mas é um culto. Por que um culto? Porque como o ambiente do seminário é um lugar acadêmico, eles colocaram essa prática como algo devocional, aonde os alunos esquecem dos livros catedráticos, teológicos, esquece das gramáticas, esquece dos compêndios de teologia sistemática e vão ouvir a palavra de Deus sendo anunciada por um pastor, um pregador. Vão cantar a Deus e vão orar uns pelos outros. Então, ao refletir sobre o que eu daria hoje e fazer as minhas lições de casa, eu me senti no dever e no amor e na gratidão de honrar o meu mestre, Enéas Tonini.
E aqui no capítulo 5 ele fala muito sobre o avivamento no Brasil. E ele começa aí, porque foi muito agradável e muito doce. Ele começa falando que esse avivamento que veio no Brasil, em especial nas igrejas históricas, porque o pastor Enéas, com muita humildade, ele vai mostrar que haviam duas grandes igrejas no país, os tradicionais e os pentecostais. Então ele dá honra aos pentecostais, no entanto, como ele não é de uma origem pentecostal, ele tinha suas aversões. Mas ele comenta e menciona, além do poder da oração da igreja primitiva, ele menciona com muita grandeza que houve uma mulher que era uma missionária que fazia as orações ininterruptas durante muitos anos para que os pastores tradicionais fossem avivados, que é a missionária Rosalie Mills Appleby. Essa missionária, logo depois que ela perdeu seu marido recentemente, ela dedicou a vida dela a orar. E durante as décadas de 20 e de 30, ela não parava de orar por avivamento. Ela parecia aquelas pessoas que só têm a música de um tom só. Ela não tinha outro assunto. A única coisa que ela falava era avivamento. Ela falava e ensinava sobre avivamento, mencionava sobre avivamento, e em especial orava muito pelo pastor Enéas, pelo Rego do Nascimento e por os outros pastores tradicionais por um grande avivamento. Era mais ou menos como se os olhos dela estivessem fixos no passado, em Wesley, em Moody, Whitefield, Finney, e ela desejasse ver isso de novo aonde? No seio da igreja tradicional e reformada. E o pastor Enéas, então, comenta isso, que depois que o marido dela morre, ele foi fazer ela ficou grávida e seu esposo foi operado com uma úlcera no estômago. No dia em que a criança nasceu, o filho deles, David morreu. A criança ganhou o nome do pai. Antes de morrer em Belo Horizonte, mandou um recado à esposa, o pastor irmão David: faça o teu trabalho e o meu. Tudo aconteceu nas décadas de 20 e 30, como diz ele aqui no livro, na página 91. Desde esse tempo, Rosalie começou a orar por um avivamento no Brasil. Eu me lembro nos dias do seminário como o pastor Enéas mencionava a vida dessa Rosalie, como ele era grato a ela. Uma das últimas mensagens do pastor Enéas, inclusive está no site do seminário, eu estava nesse dia, ele pregou sobre a propiciação. O pastor Enéas mencionou assim, que no começo da sua caminhada cristã, ele era muito dado à questão da intelectualidade. Então, para ele, o pastor tinha que ser muito inteligente. Mas com o passar dos anos, ele notou que a inteligência na vida do pastor é boa, mas ainda não é tudo. E foi onde ele sentiu a necessidade e o desafio de buscar o poder de Deus. E depois que ele foi tocado por Deus, pelo poder de Deus e teve a experiência com Deus do batismo com o Espírito Santo, e por isso também ele chamava de segunda bênção, a vida dele foi outra. Ele mesmo comenta que ele tinha algo de errado na vida dele com um pastor, que logo depois dessa experiência ele foi para o Rio de Janeiro para se retratar com ele. Ele comenta que quando ele teve essa experiência, ele abriu as gavetas do passado dele e viu tanta coisa feia que ele se lamentou e orou pedindo perdão a Deus. E a partir dali começou uma nova caminhada na vida dele. E então ele mesmo diz que o pastor Rego do Nascimento, que era um paraibano,
no ano de 54, foi tocado por Deus, pelo poder de Deus, e assim, então, houve um trabalhar lindo na vida dele. E que o nosso querido pastor Ernesto Nini foi logo depois disso. E então, a experiência dele começa a ser uma experiência marcante junto com o Rego do Nascimento. Uma vida marcada do quê? De orações, de visitações de Deus e de quebrantamento. Aquilo que lemos dias atrás nos slides, de um visitar de Deus poderoso, foi algo que marcou a vida tanto do Rego do Nascimento quanto do pastor Ernesto Nini. Ele relata aqui que o pastor Rego do Nascimento estava no seminário do Rio de Janeiro, Seminário Batista do Rio, e os alunos iam procurar ele para que ele passasse a noite orando. E muitas vezes havia um certo incômodo, porque os alunos passavam a noite em vigília e geravam uma certa incomodação por parte dos outros. O que está acontecendo com esse grupo? Agora eles estão virando pentecostais, tão ruidosos. Mas o mais maravilhoso que eles relatam é que esses alunos, ao passarem por essas experiências de uma noite sendo visitados e quebrantados por Deus, nos dias seguintes, eles não tinham vanglória, eles tinham quebrantamento. Alguns iam se retratar com outros alunos, com o deão, com os professores, falar dos seus pecados, e as imundícias eram colocadas diante das mesas. Isso é o verdadeiro mover de Deus. Não é aquela experiência que mais eleva o crente a uma vaidade. Eu caí na unção, eu me tornei mais poderoso. Nesses episódios registrados pela experiência do pastor Enéas, Rego Nascimento, Wesley, Spurgeon e os outros, todas essas visitações vinham junto com o quê? Com o novo nascimento, com quebrantamento, com arrependimento de pecados, com humildade e não com senso de grandeza. Então, o livro vai mostrando o que aconteceu, né? E aqui o pastor Enéas, eu deixei registrado aqui, em 1º de janeiro de 64, aí o pastor Enéas menciona que logo depois que ele foi tocado, né? Eu vou ler essa parte todinha, que vale a pena ser considerada. Ali, por 1954, um pastor paraibano, José Rego do Nascimento, trabalhava num banco do Rio de Janeiro. O baiano Valdívio de Oliveira conversou com Rego, que o convenceu a deixar o banco e se transferir para Lages, na Bahia. Nessa cidade pequena e humilde, Rego foi poderosamente batizado no Espírito Santo. Rego, com o fogo do céu a arder no seu coração, transferiu-se para a Vitória da Conquista, onde realizou grande trabalho. Por serem muitos os convites para pregar no poder do Espírito Santo, resolveu transferir-se para Belo Horizonte. Dona Rosalie orou durante 20 anos para que eu fosse batizado no Espírito Santo. A resposta dos céus às orações de Dona Rosalie foi o meu batismo no Espírito Santo, ocorrido no dia 16 de agosto de 1958, quando eu era o diretor do Colégio Batista Brasileiro e diretor da Faculdade de Teologia e pastor da Igreja Batista de Perdizes, todos na capital de São Paulo. E aqui ele começa a relatar. Pastor Enéas, logo depois que foi batizado no Espírito Santo, ele começa a falar que teve ocasiões que ele pregou durante 2 horas e ele achava que tinha pregado durante 15 minutos. E porque, pensa assim, na cabeça de uma pessoa tradicional que é toda organizadinha, o nome tradicional, inclusive, Felipe, eu não sei se você sabe, ele vem de um apelido por causa da organização. Os tradicionais, eles receberam esse apelido porque eles eram muito organizados, uma liturgia muito organizada, um ensino, uma vida muito estruturada, e por isso foi apelidado de uma boa tradição, ou seja, os tradicionais. Nós, mais novos, né,
quando falamos tradicionais, pensamos porque eles são, quando pensamos em tradicional, vem uma ideia errada de que eles apenas não creem nos dons do Espírito Santo, por isso são tradicionais. Não, é por causa de seguir uma boa tradição. Então o pastor Ernesto Tonini começa a mencionar as experiências. No princípio, em Belo Horizonte, eu vou continuar lendo. O trabalho de Rego deslanchou com muitas bênçãos. Não tardou, porém, que o diabo agisse com fúria pertinaz. Os que eram amigos ou aparentavam amizade sincera começaram a atacá-lo. Sofreu muito. A família foi prejudicada. Numa das vezes em que veio para São Paulo, pregando no Colégio Batista, eu recebi o primeiro toque do Espírito Santo. Isso foi em julho de 1958. E em agosto do mesmo ano, fui poderosamente batizado no Espírito Santo. Eu ouvi nesse dia a voz do Espírito Santo, que me ordenava deixar a direção do Colégio Batista, a Faculdade de Teologia, o pastorado de Perdizes e, por fim, a família. Para executar todo o imperativo do céu, gastei mais ou menos 3 anos. Naturalmente, que a família não poderia abandonar e nunca abandonei. Teria apenas que ficar em segundo plano. Em 1º de janeiro de 64, comecei a viajar pelo Brasil e fui até janeiro de 1981, aproximadamente 22 anos, pregando quase que diariamente no Brasil, de todo norte a sul, de leste a oeste e às vezes fora do Brasil. Olha que experiência. Ele sai, você sabe, não sei se você já foi ao Colégio Batista de Perdizes. Não? Um dia faça esse Não. passeio. Pensa, bairro de Perdizes, até hoje, zona nobre, sempre foi uma região privilegiada. É um quarteirão gigantesco, onde tem colégio, uma estrutura gigante. Um pouco acima tem a igreja e do lado tem o seminário. O seminário de Perdizes, Felipe, é um sonho. Eles chamam a teológica. Eu comecei no ano de 2000 meu mestrado lá. A biblioteca deles é uma coisa assim, é um sonho. Até hoje eles são fortes. E o pastor Enéas, ele foi um dos que sempre foi o grande líder desse trabalho. Mas ele ouviu de Deus para que ele entregasse tudo. E ele entregou tudo. E olha como é forte, porque eu estou fazendo a honra aqui a ele. Ele, durante 22 anos, ficou pregando a mensagem do avivamento no Brasil, muitas vezes sem o apoio necessário, principalmente que ele precisava. Só para você ter uma ideia, eu digo isso porque eu conheci ele. Pastor Ernesto Tonini viajava e muitas vezes o sapato dele era furado. Aqui, no ano de 64, ele já não era mais um rapazão. Pastor Enéas Tonini, quando ele finda aqui em 81, ele já era bem velho. Pra você ter uma ideia, eu fui para o seminário na década de 90, e quando eu fui no seminário na década de 90, ele tinha por volta de 75, 76 anos. Então, ele não era um rapagote. Ele ficou viajando, eu diria, na sua terceira idade, pelo Brasil todo. Muitas vezes comendo rodoviárias, comendo em lugares simples. E aqui eu quero abrir um leque, porque como eu tive o prazer de muitas vezes buscá-lo na casa dele, para trazer até a nossa igreja para pregar, ele me contava várias histórias. Uma das histórias era, por exemplo, a quantidade de terreno que ele ganhava. Ele ganhou muitas propriedades. Sabe o que ele fazia? Entrega para a igreja. Qual a igreja que tem lá nossa? Põe na convenção. Ele não teve a pretensão de utilizar dessa riqueza como um objeto de ganho pessoal. É claro que ele era humilde. Foi com ele que eu aprendi que o pastor tem que ter salário, que o pastor tem que ser honrado pela igreja, porque a igreja que não honra o pastor não vai honrar ninguém. Se falta honra ao pastor, vai faltar a todos.
Ele, por exemplo, nunca negou uma oferta dada em amor. Mas como ele fazia a sua vida? Ele recebia e o que ele precisava, ele simplesmente usava. O que ele não precisava, ele consagrava a Deus, a igreja, ou muitas vezes uma igreja naquela região. E eu vi tanto da vida dele, histórias como essa, que me, me fascina. O pastor Enéas aqui, então, ele vai contar que logo depois, que ele começou esse trabalho junto com o Rego do Nascimento, o Rego do Nascimento ficou doente. E o Rego do Nascimento veio a ficar muito doente. Então, aquela missão que ele tinha para fazer com o Rego, ele acabou fazendo sozinho as duas coisas, a parte do Rego e a parte dele. Eu me lembro como hoje, e muitas das vezes, sentado com o pastor Enéas, ele me dizia assim: Raimundo, eu esqueci de orar pelos meus joelhos. Eu disse para Deus: Senhor, se o Senhor tem uma obra na minha vida, me dê saúde e não me deixe ficar débil. Mas eu esqueci de orar pelos meus joelhos. Por isso, hoje eu preciso que vocês me ajudem a levantar e a subir as escadas. E então, ele levou essa obra tão linda por vários anos, mesmo com algumas dificuldades. E aqui o livro, então, ele vai estar relatando várias experiências. Na página 94, por exemplo, ele vai relatar um encontro de renovação lá na cidade de Belo Horizonte. Uma coisa maravilhosa. Ele conta como foram as experiências, as manifestações, o poder de Deus. Como, por exemplo, ele iniciou o Dia Nacional de Jejum e Oração pela nossa nação, baseando-se em algo que Abraham Lincoln tinha feito no passado nos Estados Unidos, no momento de crise em que os americanos viveram. Eles pegaram Abraham Lincoln e escreveu um folheto chamando todo mundo a jejuar pela nação americana. E eles chamaram aquilo de o Dia do Fogão Apagado, levando o povo ao jejum. O pastor Enéas Tonini menciona que o Brasil estava vivendo dias muito tensos em virtude do comunismo querendo entrar no nosso país, e então ele conclama as igrejas e os amigos a orarem em 1864, ou seja, 100 anos depois que Abraham Lincoln fez isso. E aí, graças a Deus, houve em 64 a revolução, que ele chama Revolução Sem Sangue, e que, graças a Deus, não permitiu com que o comunismo entrasse na nossa nação. Não tenho dúvida que seria muito pior e que nosso país poderia estar aos frangalhos de todos os lados. E aí o que ele conclui dizendo aqui, quero até ler isso. Ele cita: realmente o povo se humilhou e orou e buscou ao Senhor. Então Deus ouviu nossas orações, perdoou o pecado e sarou a nossa terra. 2 Crônicas 7,14. E o que tem isso a ver com o avivamento? Preste atenção. Passaram-se esses 15 de novembro de 63, nada menos de 40 anos. Veja, nesta data nós evangélicos somávamos mais ou menos 10 milhões. Hoje somos 30. Que avivamento no mundo rendeu tanto em conquista de almas para o Senhor Jesus? Vejam bem, se o povo de Deus não fosse aos joelhos e jejuns nesse dia, o comunismo chinês teria entrado no Brasil. Segue-se que não teríamos liberdade para pregar o Evangelho e muitos crentes mortos pela intolerância do diabo e nosso pujante trabalho de evangelização prejudicado. Como resultado desta obra do Espírito, em média, crescemos 500.000 almas por ano. Qual foi o avivamento no mundo em todos os tempos que rendeu tanto? Por isso que o pastor Enéas menciona que o que aconteceu no Brasil, em virtude dos trabalhos pentecostais, da primeira, segunda e terceira onda, como eles chamam, que a gente aprendeu, desses
trabalhos de renovação por parte tanto dele quanto de outros, e ele menciona os detalhes no livro, não deixaram de ser um avivamento no nosso país. Eu, particularmente, acho que foi sim um avivamento, como eu já disse, regionais, locais, denominacionais. Nosso país é um continente. É difícil de mencionar, mas é como a China. Muitas vezes está tendo um grande mover numa cidade, mas é uma cidade que tem 15 milhões de habitantes. É muita coisa. 15 milhões de habitantes são muitos países da Europa. Então, quando a gente pensa nessas dimensões continentais, e a gente fala, a China não teve um avivamento, o Brasil não teve um avivamento, é porque a gente está olhando de uma forma geral. O pastor Enéas, ele estava olhando de uma forma pelo que ele vivenciou, pelo que ele participou, a maneira em que ele viu uma igreja se transformar, porque ele bem cita que hoje não importa a igreja, se ela é tradicional, se ela é reformada, se ela é pentecostal, sempre tem um grupo forte de crentes que buscam a Deus em oração e que clamam, pedindo, sim, um grande avivamento. Então, o pastor Enéas, ele relata um pouco das experiências dele, as experiências quando ele realmente escreveu o livro O Batismo com o Espírito Santo, fica aqui a dica. Não sei se você já leu esse livro do pastor Enéas. Não. Então, leia, filho. Foi um dos primeiros livros que eu li antes de ir para o seminário. Nem imaginava que era do Enéas Tonini. Como foi bênção para mim. E aí ele começa, então, a contar as experiências, partes dessas que eu acabei de falar para vocês, para você. Então ele começa a mencionar muitos desses trabalhos que ele experimentou aqui no nosso país. E agora vem um ponto X aqui. X. Porque assim como Deus conservou Wesley, e Wesley foi um homem que teve uma longevidade muito grande, Deus conservou o Enéas Tonini. E ele então registra na página 107 algo que merece a nossa consideração. E eu quero ler agora da 107 em diante. Transcorridos aproximadamente 50 anos, os carvões que antes ardiam e brilhavam, hoje ainda mantêm um leve aquecimento. Opiniões do nosso mestre em 2004. Então, estão recobertos de cinza, pelo que o calor não é como no princípio. É necessário e urgente um sopro do Espírito de Deus para que varra toda a cinza de modismos, legalismos, pecados e toda a imundície e o lixo de Satanás que impedem o fogo vivo do Espírito Santo. A nossa responsabilidade como ministro de Deus é muito grande. Ouçamos as palavras de Charles Finney a um grupo de obreiros. E aqui ele vai citar as palavras. Pastor Enéas, Felipe, o que mais me apaixonava nele e no Dr. Paulo, que era o grande cérebro do seminário, um dos meus professores que mais me ensinou. No meu curso de bacharel, na minha base, o Dr. Paulo deve ter dado para mim aproximadamente 50% de toda a carga horária, de todo o curso. Então, pastor Enéas foi a minha referência como pastor, como avivalista e como líder denominacional, mais como avivalista e como pastor. Dr. Paulo foi o meu mentor teológico, foi quem me ensinou teologia, foi quem me fez pensar, foi quem me fez mergulhar na Bíblia e refletir e dialogar com a Bíblia, comigo, com a sociedade. Esses dois homens, eles não abriram mão de serem firmes com a postura do cristão contra o pecado. Pastor Enéas, ele nunca adoçou nenhum pastor, nenhum colega. Ele era misericordioso, ele era paciente, ele praticava
amabilidade, mas ele tinha um posicionamento muito assertivo. Ele faz uma falta imensa. Por quê? Porque ele era um homem sério no que ele queria. Ele não ficava flertando com politicagens. Era sim ou não. Quero dar apenas um dado. Logo depois que o G12 veio para o país, e isso foi por volta dos anos 2000, nós estávamos numa reunião de pastores, e num primeiro momento me parecia ser muito bom. Logo depois, eu vi que o G12, na minha opinião, não representava aquilo que eu achava ser bom. Mas eu vi o pastor Enéas Tonini permitir. E eu, confesso, fiquei muito aborrecido. E ele publicou um edito dando as recomendações sobre as igrejas no Brasil. E eu não gostei. E eu fui falar com ele. E eu disse para ele, pastor Enéas, o senhor não deveria fazer aquilo. O senhor deveria ir contra. Eu consenti com a opinião dele, porque ele falou assim, Raimundo, essa onda logo passa. Na década de 60 teve essa onda, na década de 70 teve essa onda. Ele começou a mencionar, essa é mais uma que logo passa. Mas eu insisti, eu falei, mas o senhor deveria ser mais enérgico. Ele falou, Raimundo, se eu fizesse isso, eu ia dividir nossa convenção. Eu falei, tudo bem, pastor, eu vou respeitar a opinião do senhor, porque o senhor é o nosso mestre, mas eu acho que o senhor deveria ter sido contra. Mas respeito a opinião do senhor. Olha só, ele consentiu pela sabedoria. Até hoje eu penso que ele deveria ter ido contra, mas eu respeito a opinião do meu mestre e nunca boicotei. Mas olha só que interessante, ele contou para mim, depois de algum tempo, que ele realmente repudiou as atitudes do G12 e que ele permitiu com que cada igreja que quisesse se enveredar para isso, ele deixou claro nas recomendações, quando ele fez essa recomendação, ele mostrou o seguinte, querem, leiam o material, retenham o que é bom, o que não é bom, desprezem. Eu achei que ele não precisava fazer isso. Mas eu conversando com o pastor Enéas, ele disse assim, que ele sentou com o Castelhano. E ele sentou com o Castelhano e com mais uma comitiva de pastores da convenção. E o Castelhano chegou para ele, e enquanto os dois conversavam aqui em São Paulo, se não me engano foi em São Paulo, no Ibirapuera, o Castelhano disse assim, o pastor Enéas disse para ele, Castelhano, eu gostaria muito de utilizar o seu material e aprender um pouco com você e adaptar na nossa convenção. Aí o Castelhano pegou aquela pilha de livros, que era uma pilha de praticamente uns 15 livros, e fez assim, pastor Enéas, aqui estão os livros, ou é tudo ou é nada. Ou o senhor vem comigo e aceita, ou não é nada. Ele fez assim, então muito obrigado, pastor Castelhano, então não é nada. E a partir dali foi onde ele fez esse edito e disse, pastores, sigam vocês, se as igrejas quiserem, a convenção não entrará mais, mas respeitará quem entra. Eu acho que foi um erro. Eu acho que o G12 na convenção fez mais de serviço, só prejudicou do que ajudou. Por isso que eu fui contra. Agora, eu dou a mão à palmatória porque ele estava ali por volta de 94, 93 anos de idade. O pastor Enéas vê a sua convenção rachar aos 94 anos, vê muitas igrejas. Então, eu acho que o que não fez ele tomar uma atitude mais assertiva foi porque ele já era um ancião, jubilado, e não teve pastores que, de repente, tomaram uma postura mais ativa. Deduzo ter sido isso. O motivo que o impeliu a fazer isso, eu não sei. Mas o que eu quero dizer, pastor Enéas era um homem firme. Ou é sim, ou é não. Então isso nos faz muita falta como colegiados, né? Então aqui ele começa a mostrar que depois de alguns anos, como ele mesmo registra, descorridos 50 anos depois daquelas ondas, havia algo que precisava mudar. E quanto tempo falta aí? Quantos minutos está dando? Lá em cima. Hã? Tá indo para 50 já. Ótimo. E aí ele faz a citação aqui, né, de Finney. E a citação é essa. Irmãos, a nossa pregação dará os seus legítimos frutos. Se a imoralidade reinar na terra, a falta em grande parte é nossa.
Se houver corrupção da consciência, o púlpito é o responsável. Se a imprensa perder o respeito moral, o púlpito é o responsável. Se o mundo perder o interesse religioso, se Satanás legislar em nossa casa de congresso, o púlpito é o responsável. Não ignoremos este fato, meus caros irmãos, mas fixemo-lo bem no coração e fiquemos de todo acordados, pois a nossa responsabilidade com respeito à moralidade desta nação, os Estados Unidos, é nossa. Pastor Enéas cita isso, mostrando que houve o quê? Essas cinzas do modismo, legalismo e pecados e toda imundície e lixo de Satanás que impedem o fogo vivo do Espírito Santo. E aqui o pastor Enéas continua dizendo: o brasileiro que os funcionários do sumo sacerdote acenderam e onde Pedro se aqueceu, no correr das horas da noite foi esfriado e quase se apagou. Lucas. Desculpa, não é o brasileiro. O braseiro que os funcionários do sumo sacerdote acenderam e onde Pedro se aqueceu, no correr das horas da noite, foi esfriado e quase se apagou. Lucas 22:5. O mesmo aconteceu com o fogo que o Espírito Santo acendeu no Brasil nas décadas de 50, 60 e 70. Muitos fatores contribuíram para o esfriamento da obra do Espírito Santo. Note que é esfriamento apenas. O fogo não se apagou e jamais se apagará. E aí, o pastor Enéas fala que muitos estrangeiros, ele menciona aqui em primeiro lugar muitos estrangeiros, alguns modelos importados da Coreia do Sul, da Colômbia, entraram nos nossos arraiais, não só na Convenção Batista Nacional, mas nas demais denominações. Pensam os brasileiros na Colômbia deu certo, aqui também dará, mas fracassaram. Em Bogotá, os obreiros levaram anos para implementar um plano e que aqui foi afogadilho. Olha o termo que ele usa, afogadilho. Depois do fracasso, alguns de nossos obreiros debandaram. Nem conosco, nem com eles estão voando. Até quando? O fogo, porém, arde em nossos arraiais. Terceiro motivo, Satanás tem um veneno e 2 barras para imobilizar os obreiros, principalmente os que estão mais em evidência. Não somente homens que militavam em nossas fileiras, mas de diversas denominações se fundaram no abismo do adultério. O que o diabo usa para levar o obreiro à destruição é um veneno de 2 barras. O veneno é a vaidade, a primeira barra é a do ouro e a segunda barra a da saia. Quarta coisa, rixas e briguinhas entre obreiros contribuíram para o esfriamento da obra de Deus. Quinto lugar, durante os 36 e 37 anos do nosso trabalho denominacional, exerce 7 mandatos presidenciais da nossa convenção. O que me levou muitas vezes ao desânimo e profunda tristeza foi a falta de participação do plano cooperativo, isto é, o sistema que sustenta a nossa organização denominacional. Sexto, a corrida para cargos elevados de denominação não deixou de perturbar a marcha do trabalho e deixar alguns obreiros amargurados. Política denominacional representa perigo e leva obreiros de valor a abandonarem o primeiro escalão de nosso trabalho. Sétimo, o fator dominante para retardar a ascensão do trabalho do Senhor foi o mundanismo que não respeitou os limites de nossas fronteiras e invadiu nossos arraiais. Convém notar que essa invasão do mundo não se limita às nossas igrejas, é geral, é pecado da época, é um sinal dos sinais dos tempos. E assim, o pastor Enéas faz a sua denúncia. E eu fico aqui, nessa fala final, com uma observação de como precisamos correr para não se perder, como precisamos olhar para o passado, por esses grandes homens de Deus, para a história, e aprender com eles. Aqui ele relata mais alguns dados, né? Ele conta uma história dele.
No centro da capital de São Paulo, um adolescente robusto e forte tentou me assaltar quando gritei: "O sangue de Jesus tem poder." Desconcertado, o ladrão me disse: "A minha mãe é crente." Às vezes somos roubados dentro de nossos templos. Crentes que fumam, que bebem, que dão cheque sem fundo, não pagam dívida, não têm palavra, namoro à moda do mundo, logo para a cama, escondem e se vendem quando há gravidez, escondem e se revelam quando há gravidez. É tanto pecado que não faz diferença do mundo. Abandonam a palavra, a oração, a frequência às igrejas. Já não há cultos nos lares. Roubam nos dízimos e ofertas. Muitos ficam diante da TV assistindo às novelas. Verdadeiro lixo do inferno. Entre igrejas e o mundo há um verdadeiro empate e às vezes o mundo vence. Lares arruinados, casais separados, filhos abandonados, divórcio para lá e para cá. Isso tudo com os crentes e no mundo. Além do aspecto moral, vemos campeando o crime, o furto, a corrupção, o problema da fome, do desemprego, o medo, a sombra. Ninguém se sente seguro e todo um pacote de atos selvagens, de barbárie, de confusão e de dor sacode nosso Brasil. São sinais evidentes de que estamos vivendo uma crise sem par na história da humanidade e o amor de muitos esfriando. A condição moral de hoje chegou ao fundo do poço. Os carvões que outrora ardiam e ardem, hoje estão recobertos de cinza e esperam um novo sopro do Santo Espírito de Deus para arder em nós. Este sopro não é outra coisa senão um poderoso avivamento. E que temos de fazer para que venha a nossa vida, nossos lares, nossas igrejas e nossa pátria, aí ele vem e dá o caminho para o grande avivamento. E aí o caminho é aquilo que a gente aprendeu durante essas aulas. Reconhecer que Jesus é o nosso tudo, que somos soldados dele, que estamos em crise, que precisamos dele, precisamos cair de joelho diante de Deus e orar, precisamos clamar. O pastor Enéas diz que a oração é o sopro do Espírito que remove a cinza que impede o calor dos carvões que estão quase se apagando. A oração é o sopro do Espírito que remove as cinzas e o calor dos carvões que estão quase se apagando. E aí ele, em terceiro lugar, fala da palavra de Deus. Precisamos voltar para a palavra. Avivamento sem palavra é fogo de palha que logo se apaga. E aí o quarto lugar, ele vem e faz uma menção linda sobre Billy Graham, pregando sobre o batismo com o Espírito Santo. Quinto lugar, ele continua falando de arrependimento. Sexto lugar, fala sobre o Espírito Santo na vida do crente. Fala sobre a postura de realmente buscarmos o Espírito Santo e a plenitude. E assim, o nosso amado mestre termina esse livro. E ele deseja, se queremos um real e poderoso avivamento, teremos que corajosamente confessar o pecado, grande ou pequeno, não importa. Confessarmos o pecado e endireitarmos a nossa vida. Quando fui batizado no Espírito Santo, fiz uma viagem ao Rio de Janeiro para acertar os ponteiros de uma briga. Fazia 15 anos. Quando abri a gaveta da minha escrivania, havia tanta coisa errada. Molhei de lágrimas esses objetos e os enterrei no terreno da casa pastoral. Então senti uma unção do Espírito encher o meu coração. E aí ele conclui com uma canção ou com uma oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Avivamento tem que começar pelo púlpito, e do púlpito para os bancos da igreja, e dos bancos alcançando os lares, chegando às praças, e eis o caminho para o poderoso derramar do Espírito Santo. Almas convertidas e o nome santo de Jesus eternamente glorificado.